Olá pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, professor Wesley aqui, com mais uma videoaula, né, sobre um breve comentário sobre a matéria de Biologia da primeira semana referente ao PET 2. Nesse vídeo eu vou fazer então um breve comentário sobre a matéria. O tema da nossa aula, né, dentro da matéria de Biologia é genética, né, como vocês podem observar aí na tela, na primeira semana. É energia, linguagens da vida, base da herança das leis de Mendel. Então, genética. Eu particularmente gosto muito dessa matéria, apesar de ser um pouquinho complexa, mas é uma matéria que nos ajuda a entender bastante como que as células, como que o nosso organismo se comporta de forma geral, né? Como que as características são transmitidas de uma geração para outra, como que nós herdamos as nossas características genéticas, qual que é a explicação, né, para cada característica que nós temos. Por exemplo, quando você olha, né, para sua mãe, para o seu pai, para algum parente próximo e consegue enxergar nessas pessoas algumas características que você enxerga em você quando olha no espelho, quando se olha no espelho. Então é muito interessante quando você começa a entender como que essas características são transmitidas e a gente passa a conhecer, né, pessoal, um pouco mais sobre nós mesmos. Então, assim, eu gosto muito da genética. No início, quando eu era aluno, estudava biologia, tanto no ensino médio quanto na faculdade, eu tive um pouco de dificuldade, até que no ensino médio não, o ensino médio foi mais tranquilo para mim, mas na faculdade, como aprofundou muito mais, então eu tive bastante dificuldade. E eu tive que aprender, né, a genética, digamos assim, de qualquer maneira eu tive que aprender. E com isso, de tanto se esforçar para tentar entender e aprender na faculdade, eu acabei gostando muito da genética, beleza? Então vamos lá. Inicialmente, o que é a genética, né? É a ciência que estuda a transmissão das características hereditárias, né? As características que nós recebemos, que todo ser vivo recebe dos seus antecedentes aí, ou antecessores, né? E as características que nós transmitimos para os nossos descendentes. Então, em meados do século XVII, o monge austríaco Gregor Mendel, ele analisando, né, o cruzamento entre algumas plantas que ele cultivava, ele percebeu então como que essas características eram passadas de uma planta para outra. Mendel era um monge, foi um monge, né? E ele fez alguns experimentos. Na verdade, assim, Mendel sempre foi um menino que, durante a sua infância, sempre gostava muito de estudar, se esforçava muito. Mas ele veio de uma família pobre, uma família que lutou com muita dificuldade. Ele teve a oportunidade de ir para um monastério. E lá ele começou a desenvolver, então, várias pesquisas através das ervilhas. Ele plantava a ervilha em alguns canteiros lá nos jardins do monastério e ali ele ficava cuidando delas e acompanhando o desenvolvimento, anotando as características e aos poucos ele foi estudando e entendendo como que as características das ervilhas eram passadas para as gerações seguintes. E o mais interessante é que ele utilizou a ervilha porque a ervilha é uma planta que se reproduz muito rápido, ela é capaz de se autofecundar, né? As estruturas genéticas da ervilha, numa mesma população, elas conseguem se autorreproduzir através da fecundação. Então, assim, Mendel hoje é considerado, né, pelos cientistas como o pai da genética, devido às suas descobertas. Ele criou duas leis. A primeira lei, que fala sobre, que trata principalmente das características básicas da genética. Ele descobriu que nós tínhamos dentro de nós alguns fatores, que na época ele não conhecia a célula, não existia um conhecimento sobre célula, mas ele entendeu que dentro dos seres vivos existiam fatores que contribuíam para a formação das características na geração seguinte. Então, por exemplo, o pai tinha um fator importante, a mãe também tinha um fator importante, que quando se juntavam esses fatores, formavam-se um novo indivíduo, que é o filho. Então, ele descobriu que esses fatores eram necessários e básicos para a formação
dos indivíduos. Então aqui a gente pode observar na imagem, ó, eu não vou falar muito para o vídeo não ficar muito extenso, mas o objetivo aqui é focar no principal, né? Então você pode observar que a gente tem duas ervilhas, a representação de duas ervilhas aqui, ó, esse Pzinho que nós temos aqui, deixa eu grifar aqui, ó, esse P é de geração parental, né? A primeira geração, a geração dos pais. Aqui a gente pode observar então a ervilha 100% amarela e a ervilha com algumas características verdes, né? Ervilha verde. Então, quando foi realizado o cruzamento entre esses dois indivíduos, a primeira geração, esperava-se que nessa primeira geração aqui, ó, que ele chamou de geração F1, geração dos filhos, primeira geração de filhos, esperava-se que nessa geração era para ter também a ervilha verde. E não apareceu. Em todos os filhos não apareceu ervilha verde, com característica verde. Então ele ficou curioso, pessoal, mas por que eu tenho um exemplo, né? Sei lá, um pai com características amarelas. Pessoal, só um minutinho, caiu o material aqui. Opa. A canetinha que eu uso para escrever, ela caiu aqui, desculpa aí. Bom, então ele ficou curioso para saber por que, vamos supor, se a gente tem aqui, né, um pai com característica amarela e uma mãe verde, ou vice-versa, né? E os filhos só tiveram característica do pai, ou se fosse da mãe, né, amarelo, só que só teve característica de um e não teve característica do outro. Então, na primeira geração, não teve a característica do verde. Aí ele ficou curioso para saber, né? Uai, mas o que aconteceu? Então, continuou fazendo o cruzamento, e aí na segunda geração de filhos, ele descobre, então, a característica verde. Ela apareceu, ela surgiu aqui, ó. Então, ele fez, né, vários experimentos, diversos experimentos, e chegou a uma conclusão que isso é uma regra. Toda vez que a gente realiza o cruzamento entre indivíduos, né, com características diferentes, por exemplo, ó, esse aqui, deixa eu diminuir aqui, a gente pegar as três de uma vez. Olha só, eu vou utilizar letras para representar. Na genética, cada letra representa um gene. Então eu vou colocar aqui, ó, para o amarelo, eu vou colocar azão. A Wesley, né, por que você colocou duas letras? Por que você colocou 2A? Cada característica, para ela formar, cada característica que nós temos, para ela ser formada, a gente depende de no mínimo 2 genes. Então tem que ter um gene da mãe, um gene do pai, senão a característica não forma. Esse é o básico, ok? Por isso eu coloquei 2 letras ali representando 2 genes. E para o amarelo, eu vou colocar diferente aqui, eu vou colocar, aliás, para o verde, né? Eu vou colocar aqui diferente, vou colocar aqui azinho. Então, quem é amarelo é puramente amarelo, quem é verde é puramente verde. Ao fazer o cruzamento, estes indivíduos aqui, ó, todos eles tiveram pelo menos um azão, ó. Pelo menos um azão. Porque eles são amarelos. Só que o outro genezinho, ele tem que existir, senão a característica não forma, mesmo sendo só amarelo, porque os seres vivos, eles são 50%, no caso, vamos citar o ser humano, né? O ser humano é 50% do pai e 50% da mãe. Por exemplo, eu, Wesley, né, sou homem, mas 50% dos meus genes eu herdei da minha mãe. 50% dos meus genes eu herdei do meu pai, para ter o 100% que é o meu ser total, ou seja, o meu corpo, o meu organismo completo. Na ervilha, do mesmo jeito. Então, para a gente ter essa ervilha na geração, na F1 aqui, ó, cada ervilhazinha dessa na geração F1 tem 50% da amarela e 50% da verde. Mas o que prevaleceu nessa geração aqui, ó, F1, o que prevaleceu foi o amarelo. Então, aqui nós temos genes dominantes e genes que nós chamamos de recessivos, aqueles que podem saltar uma geração ou até mais de um. Então, o que prevaleceu aqui foram os genes amarelos, mas o azinho, ele existe. O azinho, ele também está presente, porém, ele não se manifestou. Então, o azinho está aqui, para completar a característica. Porém, ele não se manifesta, ele fica oculto. Por isso, a gente não consegue ver a característica verde. Já na geração F2, o que acontece aqui? Ó?
Os indivíduos amarelos continuam tendo o azão, né, de amarelo. E os indivíduos que são de cor verde, eles herdaram os dois azinhos. Ó, os dois azinhos, que compete a característica verde. E os outros aqui, ó, também cada um tem um azinho. Ó. Então, a característica recessiva, para ela aparecer, ela precisa de dois genes iguais para poder ela aparecer. Já que é dominante, não basta ela ter um gene, que é o azão, a característica aparece. Ok? Então, é só uma breve introdução mesmo, para a gente entender aí as características, como são transferidas e formadas. Aqui a gente tem um exemplo, né, da flor de ervilha, o roxo e o branco. A gente pode observar aqui, ó, no cruzamento, ó, pegou uma ervilha roxa, né, uma roxa e uma branca. Essa geração de pais, ó, geração P. Aí veio a primeira geração de filhos, ó. Na primeira geração de filhos, o que, que aconteceu? Na primeira geração de filhos, 100% das ervilhas foram de cor roxa, ó, 100%. Aí o que que Mendel fez? Ele pegou essas mesmas ervilhas roxas da geração F1 e autofecundou elas. Ele usou o material genético dela com ela mesma. E aí, ó, nessa geração, na F2, a segunda geração de filhos, ele percebeu então que a flor branca apareceu. Mas ele percebeu também que essa transmissão de características hereditárias, ela segue uma regra. Por exemplo, ó, quando foi feito o cruzamento na geração parental, a primeira geração de filhos, ele obteve aqui, ó, 100% de ervilhas com flor de cor roxa. Então, na herança genética, ele percebeu que, na primeira geração, houve a predominância de uma característica, que é a característica de cor roxa. Já na geração 2, na segunda geração de filhos, ele percebeu que a cada 4 indivíduos, 3 tinham a característica dominante, roxa, e apenas um a característica de flor branca. Então ele percebeu que aqui existia uma regra, uma lei, que na segunda geração você vai ter 3 dominantes e um recessivo, ou seja, 75% dos indivíduos são da característica dominante e 25% apenas dos indivíduos que têm característica recessiva. Ok, pessoal? Então é isso aí, é só um breve resumo mesmo para a gente introduzir essa matéria de genética. Vamos agora para a nossa atividade. Ah, tá, antes disso, aqui a gente tem... Opa, saiu fora aqui. Aqui a gente tem uma informação sobre o cruzamento teste. Só um minutinho, pessoal, que saiu aqui o arquivo. Só um minutinho aí, deixa eu tentar voltar aqui. Opa. Aí tá fechando. Só um minutinho aí, pessoal. Rapidinho, volta aqui. Tá fechando o arquivo. Deu um erro, né? Travou. O aparelho travou. E ele tá... Fechou o arquivo. Deixa eu abrir novamente aqui. Só um minutinho aí que vai abrir novamente para a gente continuar ali. Bom, o segundo item que eu ia falar lá é o cruzamento teste. O que é o cruzamento teste? O cruzamento teste, ele pegou, para fazer o cruzamento teste, ele pegou indivíduos totalmente recessivos, ou seja, no caso ali é a flor branca, né? Indivíduos totalmente brancos, e fez o cruzamento com indivíduos de cor roxa, para ver o resultado que dava. Então esse é o cruzamento teste. Pega o indivíduo conhecido, no caso, né, com flor roxa, e faz o teste com os demais, né, para verificar o resultado. Deixa eu... O aparelho travou, pessoal. Então tá assim um pouco lento. Sei lá, pode ser a memória pesada, né? Não sei. Deixa eu pegar aqui. Esse é o PET geral, ele tem todas as matérias, né? Eu tô pegando aqui, que eu tô usando. É um arquivo geral, com todas as disciplinas. Vou localizar aqui a
a biologia. Vamos ver onde que está aqui a biologia. Matemática. Não sei, acho que está depois da matemática. Vou localizar aqui. Acho que está aqui, acho que é a próxima, né? Se eu não me engano. Acho que é isso mesmo. Isso. Então, voltando aqui. Ó, o cruzamento teste, né? Como eu falei para vocês, ó. É porque toda vez que eu vou pegar o íconezinho da canetinha, eu acabo clicando em cima de uma parte do arquivo que não é para clicar e dá errado. Mas vou tomar cuidado agora para não acontecer isso de novo. Bom, então, se você observar aqui, ó, ele pegou uma flor roxa e uma branca. O cruzamento teste é feito a partir da branca. Ele pegou a branca, que sabe que ela é azinho, né? Ela é recessiva, fez o cruzamento com a roxa para saber o resultado. Aí, ó, se obter 100% roxo, porque essa ervilha roxa aqui, ó, ela pode ser 100% roxa, azão, ou ela pode ter o genezinho misturado aqui, ó. Também ela vai ser roxa. Então, para descobrir se ela é puramente roxa ou ela tenha o gene misturado, faça o cruzamento teste, utilizando uma totalmente branca. Ao fazer o cruzamento, observe o resultado. Se obter 100% roxo, se 100% for roxo, é porque a ervilha utilizada lá era 100% roxa. Se obtiver mistura, ó, 50% roxa e 50% branca, é porque a ervilha utilizada ela tinha o gene para branco. Ok, pessoal? Então, essa aí é a ideia. Bom, vamos lá para nossas atividades, então. Dando sequência. Primeira questão. Organizando o conhecimento. É uma questão da UFMG. Representação esquemática do núcleo de uma célula em meiose. Aqui a gente pode analisar uma célula em divisão. Então, ó, a célula de número 1 a gente tem cromossomos simples. Depois a célula de número 2, os cromossomos estão duplicados, é a meiose 1. Vai ocorrer, né, a meiose 1 aqui, ó, nessa parte aqui. O que é a meiose 1? Os cromossomos duplicados, você tem 2 cromossomos. Pode observar que a espessura deles é diferente da de cima, ó. Eles são duplicados. Ah, Wesley, mas por que duplicado? Você tem 2 em cima e tem 2 embaixo, mas a espessura dele é maior, ó, é mais grosso, ó, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Na meiose 1, daqui para cá, ó, a célula se divide, formam-se 2 células, uma com cada cromossomo, né, dividiu aqui, e depois nós temos a meiose 2, ó, a segunda divisão. Então, meiose 1, meiose 2. Na meiose 1, ela vai ter o mesmo número de cromossomos da primeira célula. Ah, Wesley, mas essa daqui, ó, ela tem 2, essa aqui tem 1. Não, ela tem 2 cromossomos duplicados. Aí dividiu, vai um para cá e um para cá. Agora aqui, cada célula se dividiu em 2. Então, passou um para cá, um para cá, um para cá, um para cá. Falei, mas como que esta célula só tem um cromossomo e aqui gerou 2 células? Porque esse cromossomo aqui, ó, ele é duplicado, ó. Esse aqui também é duplicado. Aí por isso que essa aqui vai ter um e aqui vai ter outro, ok? Então, a segregação dos alelos descoberta por Mendel ocorre. Aí ele quer saber a segregação dos alelos, ou seja, a separação, né, dos alelos. Ocorre em qual parte aqui? Entre 1 e 2, não ocorreu separação entre 1 e 2. Entre 2 e 3, entre 2 e 3, não ocorreu a separação ainda. Entre 3 e 4. Então, a resposta aqui é a letra C. Entre 3 e 4 ocorre a separação. Por quê? Porque aqui os cromossomos ainda estão duplicados, ó. Pode ver que está mais grosso, ó, mais espesso, a espessura dele, ó. Observa para você ver.
ele continua como cromossomo duplicado, ele está mais grosso, o traço aqui, ó. Aqui está fininho, então porque ocorreu a separação, ok? Número 2. O fato de Mendel ter optado pelo uso da ervilha Pisum sativum para o seu estudo genético se deve aos aspectos favoráveis a seguir citados, exceto, então vamos analisar aqui, ó. Ciclo de vida curto, tá certo. Facilidade de cultivo, também tá certo. Estrutura da flor que favorece a fecundação cruzada. Não, a fecundação cruzada não é. Ele usou a ervilha porque ela é capaz de autofecundar. O que seria uma fecundação cruzada? Fecundação cruzada, você vai pegar a planta 1 e cruzar com planta 2. Elas são diferentes, tá? Na autofecundação, você vai pegar a planta 1 e cruzar com a planta 1, ou seja, vai usar o material genético dela com ela mesma. Então, isso é autofecundação, tá? Então, você vai marcar a letra C, que é a resposta, que ali está perguntando, pedindo para você marcar que está errada, né? Ceto. Isso. Então, o resto aqui está certo. Variedades facilmente identificáveis, sim, ó. Alto índice de fertilidade, cruzamento, tudo ok. Questão de número 3. A questão de número 3, na ervilha de cheiro, sementes lisas são dominantes sobre sementes rugosas. Se uma planta homozigota para sementes lisas é cruzado com uma planta de semente rugosa, dando descendentes, qual será o resultado do cruzamento de um desses descendentes com a planta de semente rugosa da geração parental? Que bagunça, né, pessoal? Para quem não está acostumado com isso, é uma confusão, né? Mas vamos esclarecer aqui. Se eu ler rápido, até eu me confundo. Então, a gente tem que ir devagar, no passo a passo, igual, por exemplo, uma questão de matemática, uma questão de física, de química. São questões que têm dados, que têm informações, e a gente tem que ir anotando esses dados do lado para não se confundir. Então, vamos lá no passo a passo. Olha só. Vamos pegar aqui, ó. Por exemplo, olha só. Vamos aqui, ó. Na ervilha de cheiro, sementes lisas são dominantes sobre sementes rugosas. Então, a primeira informação que nós temos, ó. A semente lisa, ela é dominante. Desculpa. Se ela é dominante, nós vamos representar com letra maiúscula. Então, quem é azão, azão ou azão, azinho é dominante, usando letras maiúsculas. E a semente rugosa? Aliás, é dominante sobre sementes rugosas, né? Então, a informação que nós temos aqui sobre a semente rugosa, ela é dominada pela semente lisa. Então, nós vamos colocar aqui o azinho, azinho para fazer a representação. Então, nós temos aí a característica dominante, lisa, e a característica recessiva, que é a rugosa. Continuando aqui no raciocínio da questão, vamos lá. Ó. Se uma planta homozigota, o que quer dizer homozigota? Homozigota quer dizer aquela planta que tem genes iguais. Então, homo igual, zigota, desenvolvimento embrionário. Então, são genes do desenvolvimento iguais, genes iguais. Então, se uma planta homozigota para sementes lisas, então se uma planta homozigota, deixa eu pegar uma outra cor aqui para a gente entender, ó. Se uma planta homozigota, ó, genes iguais, essa daqui não, essa daqui tem genes diferentes, ó. Então, vai ser essa daqui, ó. Ela é dominante, né? Ó, se uma planta homozigota para sementes lisas. Então, vamos usar azão, azão. É cruzada com uma planta de semente rugosa, dando descendentes. Então, a única rugosa que tem é essa, ó. Então, cruzamento aqui, ó. Para a gente fazer o cruzamento na genética, nós utilizamos o joguinho da velha. Assim, ó. Joguinho da velha. E aí nós vamos colocar as letras que representam os genes, né? De um lado, aqui você não coloca nada não.
aqui é para definir o sexo da planta, né? Masculino, feminino. Então ali você não põe nada não, ok? Os genes nós vamos colocar aqui. Eu vou colocar aqui azão, sempre um em cada quadrinho, tá? Do outro lado, vamos colocar aqui azinho nesse e azinho nesse. E agora fazer o cruzamento. Então nós vamos encontrar ali, ó. O cruzamento é bem simples. Você vai juntar uma letra com a outra, como se estivesse fazendo uma multiplicação, ok? Então, ó, a gente pega aqui, ó, o primeiro azão com o primeiro azinho. Então vamos colocar aqui, ó, azão, azinho, que vai formar os pares. Esse primeiro, o azão com o segundo azinho aqui, ó. Azão, azinho de novo. Entenderam, pessoal? Ó, eu fiz isso, ó, eu peguei esse com esse aqui, depois esse com esse aqui, ó. E coloquei ali. Agora embaixo, ó, o segundo azão aqui, ó. Mesma coisa lá em cima, ó. Primeiro azinho, azão, azinho, com o segundo azinho. Azão, azinho. Então, esse é o resultado aí do cruzamento que está citado lá em cima, ó. Então, vamos voltar aqui, ó. Se uma planta homozigota, beleza, nós temos ela aqui. Para sementes lisas, é cruzada com uma planta de semente rugosa. Nós temos ela aqui, dando descendentes. Nós temos os descendentes aqui em roxo. Qual será o resultado do cruzamento de um desses descendentes com uma planta de semente rugosa da geração parental? Então, o que ele está pedindo para fazer agora? Olha, deixa eu só mudar aqui. Opa, fiz coisa errada aqui. Peraí. Apaguei. Então, vou fazer aqui rapidinho novamente. Ó. Azão, azão, com azinho, azinho, né? Vou só representar aqui que eu apaguei. Cruzamento. Ó. Opa. Aqui, azinho. Azinho, azinho. Aí, como resultado, nós vamos ter azão, azinho, azão, azinho. Bom, aí ele está falando o seguinte, se a gente pegar um desses descendentes, qualquer um desses aqui, ó, qualquer um desses aqui, e fizer o cruzamento com a rugosa, lá da geração parental. Então, essa aqui, ó, a geração parental. Esse aqui, ó, é a geração dos filhos, geração F1. Agora nós vamos fazer a geração F2, ó, geração F2. O que ele pediu para fazer na geração F2? Nós vamos pegar um indivíduo desse aqui, ó, azão, azinho, e fazer o cruzamento com o indivíduo da geração parental, que é o azinho, azinho. Aí, de novo, o joguinho da velha aqui. Ó, vou colocar esse azinho aqui, vou mudar a cor aqui só para você acompanhar o que está sendo feito. Vamos colocar o resultado de cor laranja. De novo, vou juntar, né? Opa, é para deixar assim mesmo. Azão com azinho, azão, azinho, azão com azinho, azão, azinho. Aí agora azinho, 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 ó. Então, o que nós tivemos aí de resultado? Ó, a questão está perguntando, né? Vamos ver aqui, ó. Da geração parental. O que nós tivemos de resultado aqui, ó? 50% lisos. Vou colocar aqui, ó. 50% de indivíduos lisos. E os outros 50% aqui, ó. Rugoso. 50%. Rugoso. Vamos ver se a gente tem essa resposta aqui, ó. Letra A, 100% lisa, não. Letra B, sementes rugosas, 100%, não. Letra C, sementes lisas, 50%, rugosas, 50%. Então, a resposta, letra C. O resto tá errado. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Tá? Corrigimos aí, então, a questão sobre as ervilhas. Questão de número 3, né? Vamos para a questão número 4 agora. Observe o esquema. Com base nesse esquema e em conhecimento sobre o assunto, é correto afirmar que... Então, vamos analisar o esquema aqui rapidinho.
esse esquema ele fala sobre a hemoglobina. Veja bem, aqui a gente tem um gene, esse gene determina a formação da hemoglobina. O que é hemoglobina? Hemoglobina é um pigmento, é uma proteína que vai dar origem à cor do sangue nosso, a cor avermelhada do sangue. Na verdade, a cor avermelhada é por causa do ferro, né? Mas a hemoglobina, então, é um pigmento, é uma molécula, né, de proteína associada a ferro. Então, vamos lá. O gene, quando ele determina a formação de uma hemoglobina normal, ele é chamado de HBA. Aí, ó, com isso, a pessoa vai ser HBA, o genótipo, o conjunto de genes dela. Se as células, né, do sangue, as células vermelhas, os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, se eles são normais, então a pessoa vai ter o sangue normal, ok? Pode acontecer dessa hemácia não ser normal, aí ela vai ser chamada de HBS, hemácia anormal. Essa hemácia anormal, o genótipo dela, o gene dela vai ser HBS, quando é todo anormal, um problema, né? Deficiente. As hemácias vão ser anormais, a pessoa vai ter anemia, vai ter lesões musculares e fibrose no baço, que é um órgão, né? Então, isso aqui é um quadro de pessoas que possuem a doença, né? Ou seja, um tipo de anemia, ó. Aqui, ó, a pessoa 100% doente, ó, onde eu circulei, né? Característica genética dela. Do outro lado, aqui, ó, vão circular de azul, a pessoa 100% normal, ó, né? Toda normal. Aí sobrou esse do meio, vou circular de cor laranja. Sobrou esse aqui, ó. Olha só, sobrou esse aqui, ó. Pega aqui um pedacinho também, né? Esse de cor laranja, pode acontecer da pessoa ter metade dos genes normais das células sanguíneas, né, do glóbulo metade dos glóbulos vermelhos normais, que é o HBA, ou ele ter a metade anormal, HBS. Aí a pessoa vai ter, digamos assim, uma anemia parcial. Metade do sangue vai ter anemia e a outra metade não vai ter, ok? Então a gente tem três situações. A pessoa 100% normal, vamos chamar de azão. A pessoa com genes normais e genes anormais, vamos chamar de azinho. E a pessoa 100% anormal, com a doença, vamos chamar de azinho, ok? Então, ó, dominante e recessivo, ok? Então, beleza, analisamos aí o gráfico. Agora, vamos lá. Com base nesse esquema e em conhecimento sobre o assunto, é correto afirmar que o gene HBA é dominante sobre HBS. O gene HBA é dominante sobre HBS. Bom, ele não é dominante 100%, por quê? Porque senão, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Senão, quando ele aparecesse igual aqui, ó, HBA, a pessoa era para ser 100% normal, e ele não é, ele é normal e anormal ao mesmo tempo. Então, ele não domina 100% aí não. Então, a letra A não é. Vamos letra B. Os indivíduos HBA e HBS, ou seja, normal e doente, e o que é 100% doente, devem apresentar os mesmos níveis de hemoglobina. Não vão apresentar os mesmos níveis de hemoglobina, porque um é 100% doente, o outro é metade doente e metade normal, então não vai apresentar o mesmo nível, não. Letra C. Os indivíduos que produzem só hemácias anormais podem ser curados por meio de transfusão sanguínea. Não tem como. Por quê? Deixa eu explicar para vocês por quê. Se a pessoa já tem uma doença genética, aí ele recebe a transfusão de um sangue bom. Mas as células dele vai continuar produzindo
o organismo dele vai continuar produzindo células defeituosas. Então, uma transfusão de sangue não vai resolver. Agora, letra D. Um determinado genótipo pode produzir diferentes fenótipos. Ok, então a nossa resposta aqui é a letra D. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Ó, então a resposta é a letra D. Agora vamos aqui em cima. Ó. Vamos voltar aqui. O que vem a ser... Vamos só diferenciar aqui. Ó. Genótipo e fenótipo. Qual a diferença disso aqui? Para começar, genótipo, vamos lembrar, são genes. É o conjunto de genes que define a característica. E o fenótipo é a característica. É a característica. Então, neste caso aqui, ó, qual que é o genótipo? Ó, de quem tem as duas situações. Ó, esse aqui, ó. HBA, HBS. Isso é um genótipo. Agora, qual que é o fenótipo dessa pessoa? O fenótipo dela vai ser normal, que é o nome da característica, e anormal. Então, a gente tem aí fenótipo e genótipo. Vamos voltar agora e ler de novo lá, ó. Um determinado, letra D, né? Um determinado genótipo. Então, por exemplo, esse aqui, ó, que eu mostrei para vocês, o HBA, HBS, que é um genótipo, um conjunto de genes, pode produzir diferentes fenótipos. Sim, a pessoa pode ter, no caso, ele vai ter o genótipo, né? HBS e HBA, um genótipo, com as duas características. Então, ele vai produzir duas características diferentes. Metade vai ser de um jeito, metade vai ser do outro. Ok? Número 5. Analise os esquemas. Então, vamos analisar os esquemas aqui. Ó. Cruzamento 1. No cruzamento 1, na geração parental, vamos ver a legenda aqui. Ó, moluscos colorido com pigmento e molusco albino. Então, no primeiro cruzamento, foi usado moluscos com pigmento. Gerou molusco com pigmento e albino. Cruzamento 2. Usou moluscos sem pigmento. Gerou moluscos sem pigmento. Cruzamento 3. Usou misturado, né? Com pigmento, sem pigmento. Gerou indivíduos sem pigmento. Agora vamos entender o seguinte, ó. Por que isso aconteceu? Deixa eu mudar aqui a cor da canetinha aqui. Vamos entender o seguinte, ó. Esse aqui, o 2, albino com albino, gerou albino. Então a gente tem aqui, ó, azinho, azinho, com azinho, azinho, só vai poder ter azinho, azinho. Não tem como ter um azão aí. Agora, o molusco pigmentado é dominante. Então, a gente tem aqui, ó, um azão com certeza, esse tem. Esse também com certeza tem um azão. Esse aqui, ó, também com certeza tem um azão. Agora, esse aqui, eu já sei que ele é azinho, azinho, com certeza. Só tem essa opção para albino, não tem outra. Agora, veja bem, eu falei para vocês no início aí do vídeo que a genética... cada característica que nós temos, ela é formada por 2 genes. Um vem da mãe, o outro vem do pai. Então, esse indivíduo aqui, ó, albino, ele tem 2 azinhos. Um veio da mãe, se essa for a mãe, né? E o outro veio do pai. Então, eu posso ter certeza que esses indivíduos são azão, azinho, azão, azinho. Agora, esse aqui não dá para afirmar se ele é azão, azão, ou se ele é azão, azinho. Aí não dá para saber. Com as informações que nós temos, não. Agora, o cruzamento 3. O que nós temos aqui? Olha, os filhos. É um azão com certeza. Esse aqui também é um azão com certeza. Esse aqui é um azão com certeza. Esse aqui é azinho, azinho com certeza. Do mesmo jeito que o indivíduo tem 2 genes, um veio do pai, outro veio da mãe,
No caso aqui também, dos filhos, a mesma coisa. Vamos analisar os filhos do cruzamento 3. Cada um desses caramujos aqui, ou caracóis, ó, receberam um azão. Vamos supor que o pai é o pigmentado, recebeu um azão do pai. Então, o outro gene tem que ser da mãe. Então, com certeza, é um azinho aqui. Ok? Então, vamos interpretar a questão aqui, ó. Letra A. Os fenótipos dos descendentes F1, observados nos cruzamentos 1 e 2, permitem concluir o tipo de herança do caráter albino. Dê o nome desse tipo de herança. O nome da herança é recessiva, tá? Recessiva, ok? Por que recessiva? Porque a gente pode observar aqui, ó, indivíduos 100% coloridos gerou um que não tem cor. Indivíduos 100% sem cor gerou indivíduos sem cor. Então, isso é característica recessiva. Bom, letra B. O indivíduo pigmentado pertence a F1 do cruzamento 3, pertencente a F1 do cruzamento 3, reproduz-se por autofecundação. Indique os fenótipos e as respectivas proporções esperadas na sua descendência. Então, nós temos que pegar, olha, o indivíduo pigmentado pertencente a F1 do cruzamento 3. Nós vamos ter que identificar qual que é o resultado que ele vai ter se ele for autofecundado. Então, vamos pegar aqui, ó. O indivíduo aqui, ó. Aquela hora nós falamos, né, que esse aqui é azinho, azinho, esse aqui é azão. Então, todos esses aqui são azão, azinho. Um gene do pai e um gene da mãe. Então, nós vamos fazer a autofecundação dele, ó. É ele com ele mesmo. Aí, fazendo esse cruzamento, igual a gente fez anteriormente, ó, azão e azinho aqui embaixo, azão e azinho aqui em cima. Agora eu junto eles, ó, primeiro com o primeiro, azão, azão, primeiro com o segundo, azão, azinho. Aí aqui, ó, eu tenho azinho com azão. Sempre você vai colocar o dominante primeiro, tá? A ordem é essa, é uma regra. E o outro azinho com azinho. Então, qual que é o resultado que nós obtivemos aí, ó? Essa é a resposta da questão. O resultado você vai colocar, olha, vamos colocar assim, ó. 75%, né, dos indivíduos com pigmento e 25% albino, ok? Letra C. Por meio de um processo de fecundação cruzada, observou-se no molusco Bionfalaria o fenômeno esquematizado a seguir. Então, vamos analisar o esquema. Na primeira etapa, pegou um pigmentado com um albino. Na segunda etapa, 2 albinos. Pegou 2 albinos. O espermatozoide pretinho é o espermatozoide contendo o gene, que condiciona a produção de pigmento. E o transparente aí não tem o pigmento. Agora vamos ver aqui, ó. Cruzamento 1. Cite os fenótipos que são esperados na descendência resultante da autofecundação do indivíduo B. A autofecundação do indivíduo B, o indivíduo B ele é o quê? Olha, o indivíduo B ele é azinho, azinho. Então, se autofecundar ele com ele mesmo, ó, azinho, azinho com azinho, azinho, eu não preciso nem fazer o cruzamento. Se eu fizer aqui o cruzamento aqui, ó, eu vou ter no final das contas, ó, 100%, ó, 100% albino. Essa é a resposta da número 1. Cruzamento 2. O aparecimento de indivíduos pigmentados na descendência do indivíduo C evidencia que, diferentemente da maioria dos outros seres vivos, existe um aparelho reprodutor desses moluscos,
órgão com função específica. Explique a função, explicite a função deste órgão. Bom, o órgão ele chama espermateca. A função dele é armazenar os espermatozoides. A função dele é armazenar espermatozoides, beleza? Questão 6. O gene autossômico que condiciona pelos curtos no coelho é dominante em relação ao gene que determina pelos longos. Então, ó, pelo curto é dominante. Vamos chamar isso aqui então de... Peraí, deixa eu voltar de novo aqui, ó. Curto no coelho é dominante em relação ao que forma genes pelos longos. Então, quem é pelo curto, vamos usar a letra L, né? Lzão, Lzão ou Lzão, Lzinho. Quem tem pelo longo é recessivo, então vai ser Lzinho, Lzinho. Por que eu usei a letra L? L por causa da característica recessiva, que é o longo, né? Só mesmo uma referência, mas qualquer letra que você usar dá certo, ok? Do cruzamento entre coelhos heterozigotos, nasceram 480 coelhinhos, dos quais 360 tinham pelos curtos. Entre esses coelhinhos de pelos curtos, calcule o número esperado de indivíduos heterozigotos. Então, vamos lá. Vamos voltar de novo. Ó. Do cruzamento entre coelhos heterozigotos, então, vamos pegar aqui, ó. Coelhos heterozigotos. Lzão, Lzinho, cruzado com Lzão, Lzinho. Então, nesse cruzamento, aqui, ó, vamos fazer aqui, Lzão, Lzinho, Lzão, Lzinho, Lzão, Lzinho, Lzão, Lzinho. Ficou muito embolado, né? Deixa eu voltar aqui. Preciso de um espaço maior. Vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui. Deixa eu pegar aqui. Vou usar aqui embaixo. Melhor. Então, ó. Ao invés de Lzão, para ficar mais didático para mim explicar para vocês aqui, vou usar o A, né? Mas qualquer letra que você usar dá certo, beleza? Então, vamos lá. Azão, 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 Azinho, Azinho, Azinho. Aqui eu tenho os que têm pelo curto, aqui eu tenho os que têm pelo longo, que são recessivos. Se a gente fizer a autofecundação entre eles, então nós vamos ter aqui Azão, Azinho, Azão, Azinho. Pessoal, eu baixei a tela aqui para mim escrever melhor aqui, tá? Então, ó, primeiro com primeiro, primeiro com o segundo. Cá embaixo, lembrando da ordem, né? O Azinho, Azão é Azão, Azinho e Azinho, Azinho. Então, nós tivemos aqui, ó, como resultado, ó, 75% de um e 25% de albino. 75%, aliás, 75% de pelo curto e 25% de pelo longo. Voltando na questão aqui, ó, do cruzamento de coelhos heterozigotos. O que é heterozigotos? Genes diferentes. Ó, eu tenho um dominante, um recessivo, um dominante, um recessivo. Hetero, diferentes. Nasceram 480 coelhinhos. Então, o total aqui, ó, tudo aqui, ó, 480 total. Dos quais 360 tinham pelos curtos. Os 360 são esses aqui, ó. 360 aqui.
Entre esses coelhinhos de pelos curtos, calcule o número esperado de heterozigotos. Então, o total aqui foi 300. Ó. O total aqui, ó, foi 360. Desses três aqui, ó. Azão, 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 azinho, azão, azinho. Aí pediu, ó, entre os coelhinhos de pelos curtos, calcule o número esperado de indivíduos heterozigotos. Bom, 360 é o meu total ali, certo? Dividido para 3. Por que 3? Azão, 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 azinho, azão, azinho. Então, vamos lá. 1 vezes 3, 3. Para 3, nada. Baixo 6. 2 vezes 3, 6. Para 6, nada. 0. 0 aqui. Então, 120. Então, ó, 120 azão, azão, 120 azão, azinho e 120 azão, azinho. Aí perguntou assim, quantos são esperados, né, heterozigotos? Ó, esses dois aqui são heterozigotos, ó. Então, nós vamos pegar, se é 120 para cada um, 120 mais 120 do primeiro azão, azinho, mais 120 do outro azão, azinho, porque pediu aqui, ó, indivíduos heterozigotos diferentes. Então, nós temos um total aí de, a resposta nossa vai ser 240, ok? É isso aí. Questão 7 e última, né? Deixa eu ver aqui. Isso, a última questão nossa, 7. Sabe-se que, em determinada raça de gatos, a pelagem preta uniforme é condicionada por um gene dominante B e a pelagem branca uniforme pelo seu alelo Bzinho. Do cruzamento de um casal de gatos pretos, ambos heterozigotos, espera-se que nasçam. Então, vou fazer um cruzamento bem rápido aqui, bem parecido com a questão anterior. Então, vamos lá, ó. Cruzamento de gatos heterozigotos. Casal de gatos pretos. Ambos heterozigotos. Então, nós vamos ter aqui, ó, Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho. Por quê, pessoal? Olha, já falou aqui, ó, que o dominante é Bzão. Então, ó, quem tem pelagem preta, quem é preto, ó, ele pode ser Bzão, Bzão, puramente preto, ou misturado, ó, Bzão, Bzinho. E quem tem pelagem branca vai ser Bzinho, Bzinho. Ok? Fazendo esse cruzamento, o que nós vamos obter aqui, então? Ó, mesmo esquema anterior, você coloca um aqui, o outro embaixo, um aqui, o outro embaixo. Sempre separado, senão dá errado. Primeiro com o primeiro, primeiro com o segundo. Esse aqui, de novo, ó, Bzinho com Bzão. Então, você vai colocar o maiúsculo primeiro, Bzão, Bzinho, Bzinho com Bzinho. O que nós vamos ter aqui? Ó, nós vamos ter 75%. Ó, 75% preto e 25% pelagem branca. Ok? Então, ó, 100% não, 100% não. 25 gatos pretos, 50 malhados, não. Resposta, letra D. Ok, pessoal? Bom, terceiro ano, é isso aí então, tá? Finalizamos aí mais esse vídeo. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram que eu grave, que eu detalhe mais, deixa para mim na sala de aula, entra lá, coloca para mim um comentário, e aí eu volto, faço um novo vídeo focado naquilo que você precisar aí, beleza? Até mais e até o próximo vídeo então.